aquisição de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar, que está com prazo já para encerrar até o dia 6 de fevereiro, hein? A gente está recebendo aqui a Lívia Profírio, ela que é gerente especial de aquisição de alimentos da SEDUC. Lívia, muito bom dia. Como é que funciona essa chamada até o dia 6? O que é que os interessados precisam fazer? Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. A chamada pública está aberta, até o dia 6 de fevereiro, às 8h50. Então, as inscrições elas podem ser realizadas até às 8h50. A partir das 9 horas, vai ser aberta a sessão pública para análise da documentação. Para analisar esses documentos, é preciso que a cooperativa ou a associação, um grupo formal de agricultores familiares, entregue suas documentações, que é a DAP ou a CAF desse agricultor, desse grupo formal, todos os outros documentos habilitadores que estão descritos no edital dentro de um envelope, junto de outro envelope com o projeto de vendas, ele explicando para quem ele quer vender, para quais municípios e quais os alimentos, tá? Inscrição até às 8h50, entregando os documentos, os envelopes fisicamente, lá na sede da Agência de Modernização de Gestão de Processos. Além de toda essa parte burocrática que ele tem que preencher e que naturalmente faz parte até para o controle, do próprio governo de um modo geral, qual é a característica dessa produção? Por exemplo, ele não pode usar agrotóxico, é isso? Não, pode sim, tá? Mas se forem em agricultores que não produzem agrotóxico, eles têm uma preferência, eles têm um desempate conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Entendi. Nós estamos falando aqui de produtores de frutas, verduras, agricultores produtores de ovos, alimentos lácteos, farinha. Então, é uma estratégia realmente para possibilitar que essas famílias da agricultura familiar participem do processo fornecendo seus produtos. Isso já ocorre desde 2022. Exatamente. Desde 2022, a Secretaria de Educação lança editais de chamamentos públicos e a cada ano vai aumentando a quantidade de itens nessa chamada pública. Então, para alcançar o maior número de agricultores familiares, a gente procura ter a maior variedade de alimentos. Alimentos in natura, como você falou, a gente tem fruta, tem verdura, tem legumes, tem leite em pó, que também é produzido pela agricultura familiar, açúcar, arroz. Então, para alcançar o maior número de agricultores familiares possíveis, a diversidade de produção mesmo, a gente sempre está aumentando esse número de itens para alcançar todo mundo. Olívia, quando você coloca que o próprio agricultor familiar tem que indicar as cidades de preferência para comércio, é porque ele também assume a entrega, é isso? Exatamente. O edital é dividido em lotes conforme os municípios alagoanos. Uhum. E aí onde ele estiver, a capacidade logística de entrega deles, eles se inscrevem, porque a entrega ela deve ser feita na unidade escolar. Tá? O gestor, o presidente do conselho escolar, ele faz o pedido desses itens para fazer a alimentação escolar, faz o pedido diretamente à cooperativa associação e a cooperativa associação faz a entrega na unidade escolar. Então não é porque essa chamada pública ela ocorre desde 2022 que todos os anos são os mesmos integrantes, são os mesmos produtores. Então todo ano existe esse giro. Exatamente. Todo ano eles têm que se inscrever. A gente teve 4 cooperativas no primeiro edital, no segundo a gente já saltou para 22, no terceiro a gente saltou para 41 inscritos. Então a gente está alcançando cada vez mais um número maior de agricultores familiares. Mas todo ano eles têm que se inscrever, mesmo que sejam os mesmos produtos e os mesmos lotes que eles tenham esse objetivo de fornecer, mas tem que fazer a inscrição. Pois é, a sua parte, que é a responsabilidade do olhar do Estado que faz a compra, é o fundamental para garantir, claro, a presença desse alimento produzido em Alagoas, nas escolas de Alagoas, mas tem um aspecto da economia muito importante, porque no caso, esse agricultor familiar já tem a certeza que uma vez produzindo dentro dos critérios aí que são exigidos, a produção vai ser adquirida, né? Exatamente. A gente lança o edital com as quantidades já definidas, ele se inscreve, as escolas fazem os pedidos, realizam o pagamento via cartão de débito. É muito importante falar que as cooperativas e associações precisam ter cartão de débito, ter maquineta para passar o cartão, e aí o pagamento já cai na hora. Então a gente incentiva a economia do local, incentiva os produtores, porque sabendo que estão plantando, assinaram um contrato, certamente vão fornecer esses alimentos e aí vender de fato para que eles recebam o recurso proveniente desse alimento produzido e que as nossas escolas e nossos estudantes recebam o alimento produzido aqui em Alagoas. Lívia, normalmente são quantos agricultores beneficiados?
Olha, no edital 2024 a gente teve mais de 6 mil agricultores familiares beneficiados. Então é uma chamada que abrange muita gente, né? Dentro das cooperativas ou agricultores avulsos também participam? Somente grupos formais, ou cooperativas ou associações, mas aí dentro das cooperativas a gente tem uma gama de agricultores. O edital ele é muito robusto, ele é quase 8 milhões, então a gente prevê essa aquisição ainda em 2025, então são 8 milhões injetados em agricultura familiar em 2025. Então, o objetivo mesmo é alcançar o maior número de agricultores e a gente ter cada vez mais um número maior de cooperativas e associações inscritas no certame. Você estava falando da responsabilidade que tem na compra, né, desses alimentos, porque tem a exigência local, que é feita pelo Estado, né, o nosso Estado de Alagoas, mas eles também têm que ter reconhecimento do governo federal. Então, quer dizer, o tempo todo tem ali entes, né, de organização governamental, no caso, governo federal e Estado, fiscalizando a qualidade desse produto, né? Isso, eles devem, né, os agricultores familiares devem se inscrever, devem ter os seus cadastros atualizados para que eles possam produzir como agricultores familiares e fornecer esses alimentos e participar dessas políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Agora, na ponta, como é que é a qualidade desse produto? A criançada gosta? Porque acredito aí que você tem lá, a gente tem a responsabilidade de pelo menos 3 refeições, né, do ambiente escolar. Fala aí um pouco sobre esse cardápio também. A gente tem variedade de modalidades de ensino. Então, as modalidades de ensino de tempo parcial, que é aquele estudante que chega de 7, sai às 11, 11h30, ou então chega de 1 da tarde e sai às 5, ele recebe uma refeição. Se for escola de tempo integral, que o estudante passa 7 ou 9 horas na escola, aí ele recebe 3 ou 5 refeições. Tá? Então, assim, Alagoas foi o pioneiro, né, de fornecer alimentação escolar, 5 refeições no tempo integral. A gente tem mais outros 5 estados fornecendo essas 5 refeições, mas Alagoas foi o pioneiro. E a agricultura familiar ela é muito bem aceita pelos gestores, pelos manipuladores, pelos nossos estudantes. Chega tudo fresquinho. Exatamente. Chega tudo fresquinho. E a gente fazer essa divisão dos lotes por município, a gente garante que aquele produto que foi produzido dentro daquele município, ele seja já entregue dentro das escolas daquele município. E a gente tem muitos agricultores familiares que são pais dos nossos estudantes. Então, a gente agrega um valor a mais a esse alimento. Não é só um alimento que foi produzido. É um alimento que foi produzido por uma família de um estudante que está nas nossas escolas. Passa na Muito cozinha. bom. Passa Muito na cozinha da bom, escola para tu ver o cheiro. Não, quando eu fazia O matéria cheiro no interior, já chama, assim. Quando eu fazia matéria no interior e envolvia educação, quase sempre a minha refeição era nas escolas. E não tinha essa questão da política já devidamente formada, né, e formalizada para a questão da aquisição dos alimentos. Um detalhe importante, gente, é que as escolas aqui em Alagoas, elas têm a autonomia, exatamente com recursos já repassados aí pelo governo, para fazer essa compra. Por isso que não tem burocracia. E aí o agricultor devidamente cadastrado, com a sua maquineta, tem a certeza que vai estar recebendo ali naquele mês, naquela semana, no momento da entrega do seu produto, o dinheiro. Ou seja, tem a garantia da compra e tem recursos para continuar investindo na própria produção. Isso tem um aspecto muito importante, que é o fato de que, se o agricultor familiar consegue renda com a sua produção, ele fica fixado no campo, não é? Consegue criar sua família com decência, mas principalmente sem querer vir para a capital, o que às vezes faz com que ele more aqui nos bolsões de miséria de um modo geral. E não há desperdício, né? Porque se ele for depender só da venda na feira, como acontecia antigamente, se tiver um mês de baixa venda, ele perde parte da produção. Com a compra pelo governo do estado, é a certeza de que todos os itens serão aproveitados. Não é isso mesmo, Lívia? Exatamente, né? A gente está garantindo mercado a esses agricultores, garantindo que eles vão ter para quem vender esses alimentos que estão sendo produzidos. Então, aqui, interessados em participar da chamada pública precisam apresentar as propostas na sede da Agência de Modernização da Gestão de Processos, a ANGESP. Fica ali na Avenida Walter Ananias, 35A, o número, em Jaraguá, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Esse procedimento ele vai até o dia 6 de fevereiro, às 8h50 da manhã será realizada a sessão pública. Normalmente quem procura a ANGESP são as próprias associações e cooperativas, né? Exatamente, eles que fazem a entrega dos envelopes com as inscrições. Então tá aí, prazo até 6 de fevereiro é a oportunidade para você entrar aí para a lista, para mais agricultores familiares entrarem na lista de fornecimento de produtos daqui de Alagoas, né? Especialmente de Alagoas, que beneficia alagoanos. Obrigada, Lívia Profírio, gerente especial de aquisição de alimentos da SEDUC. Até uma próxima. Muito obrigada, gente. Bom dia. Valeu, 6 horas e 58 minutos, 6h58. Para você que está acompanhando